Eu fui no evento da Bel Guerra, o BGEX 2025, e eu vou contar aqui nesse vídeo tudo que eu aprendi nesses 2 dias. No primeiro dia, a gente teve a presença da Alexia Duarte, que trouxe o top 5 tratamentos que são indispensáveis dentro da clínica de estética. E ela abriu ouro pra gente falando sobre focar em todas as camadas da pele, que envolve parte óssea, musculatura, epiderme e também na derme. E o que a gente precisa ter em mente quando a gente fala dessas estruturas? Que todo procedimento que você for realizar, ele tem que ter ali a etapa de associações inteligentes que envolvam a parte injetável e também que cuide da parte externa da qualidade da pele. Então isso cada vez mais vem sendo falado nesses eventos e até congressos que envolvem a harmonização. Porque muitas vezes o seu paciente ele pode chegar com o intuito de querer fazer uma harmonização full face e que ele tem indicação realmente para fazer isso. Mas a qualidade de pele dele também precisa ser preparada, até para ter uma boa duração, para que nas fotos todo o desenho, toda a harmonização que foi traçada fique bonita, fique evidente. E que ele também tenha os cuidados ideais para que a duração desse tratamento seja cada vez mais duradoura e que ele fique feliz com o resultado a longo prazo. Além disso, foi abordado todo tipo de reticulação dos preenchimentos. Então hoje a gente fala muito sobre a reticulação alta para preenchimento de olheira. E muitas vezes isso ainda é um enigma para muitas pessoas que estão começando ou que, assim como da minha época, sempre utilizaram uma reticulação muito baixa. E isso, cada vez mais, vocês vão perceber nos congressos, porque a reticulação alta, ela vem demonstrando que ela não atrai tanta água para a região da olheira. E isso, de fato, usando pouco produto, por ter uma reticulação alta, vai preencher bem. Já com a reticulação baixa, muitas vezes você precisa colocar mais produto, acaba causando mais edema, e pode ter o risco ali de bolsa pós-preenchimento de olheira. Então, foi um assunto bem abordado, região de olheira, que é algo que vem sendo executado, né, pelos grandes nomes da Hoff. E, na sequência, a gente também falou sobre a têmpora, sobre preenchimento de têmpora, para efeito lifting. Essa técnica, inclusive, eu trouxe lá de Barcelona, e a gente executou, né, em Fresh Frozen. E, de fato, a gente consegue observar uma boa sustentação nessa região do rosto, porque a gente tem reabsorção óssea. E isso, de fato, faz com que o rosto suba. Então, toda a anamnese feita lá no evento, pela Alexia Duarte, foi começado pela parte do terço superior da face. Então, a harmonização, ela vem sendo construída de cima para baixo. Além da Alexia Duarte, a gente também teve a presença da Camila Garritano. E a Camila, ela é expert em harmonização masculina. E assim, eu achei maravilhoso, porque nesse evento, muitos homens subiram no palco com confiança, coragem e principalmente sem sentir dor. E isso traz muito o olhar de uma boa anestesia para cada tipo de paciente. Então, geralmente para o homem, igual a Camila falou, já faz, né, toda a parte do bloqueio na região do forame infraorbital, que é exatamente nessa região, para de fato já adormecer tudo. E como seria feito um full face masculino, esse paciente ficou super tranquilo, sentiu até sono no palco, né, ficou bem relaxado, e isso é muito importante. Então foi um dos pontos que eu anotei para trazer para vocês, porque de fato o nosso paciente, principalmente o homem, ele precisa ter esse conforto para que ele de fato queira voltar e fazer um tratamento. Se for algo muito doloroso, se for algo muito desconfortável, pacientes homens tendem a não ser fiéis e voltarem na clínica. Então é algo bem importante para vocês terem de atenção aí. E de fato, se for necessário fazer um bloqueio anestésico no forame, façam, porque o seu paciente ele vai ficar mais confortável. Na harmonização masculina, o que a gente tem de planejamento?
Toda a parte óssea do homem é totalmente diferente do rosto feminino. Então, anotem 3 pontos que você nunca deve deixar de olhar na avaliação: olheira, região zigomática e região de têmpora. Ou seja, toda essa região do terço médio da face. Por quê? Toda essa região no homem tende a afundar mais rápido quando a gente compara com o rosto feminino. E isso faz com que eles tenham a presença de bolsas, profundidade bem acentuada na região da olheira. E isso faz com que os vincos fiquem cada vez mais evidentes, como o bigode chinês, linha de marionete e aqui a gordurinha do jaw, que é conhecido como o famoso bulldog. Então, o que a gente precisa entender no caso do homem e saber planejar e executar? Muitas vezes o paciente vem reclamando da região da olheira. Só tratar a olheira vai resolver? Não. Você precisa reestruturar de baixo para cima, né, desde lá da camada óssea, para que você tenha a sustentação nessa região zigomática e principalmente aqui abaixo da olheira para ter um suporte, porque se você só preencher a olheira, vai ficar aquela marcação do preenchedor e aqui vai continuar afundado, ou seja, vai continuar marcando o bigode chinês e o seu paciente não vai ficar 100% satisfeito. Então, em resumo, esse caso foi feito full face no palco, mas na prática clínica a gente precisa, de fato, trazer a avaliação total do rosto desse paciente. Muitas vezes ele vai chegar se queixando apenas de uma região, mas você como profissional precisa saber diagnosticar, mostrar para ele o que está atrelado àquela queixa e fazer um planejamento. Muitas vezes o paciente pode não ter ali a parte financeira disponível para fazer o rosto inteiro, mas você precisa ser muito pontual e clara em todos os aspectos que são necessários para ele ter um resultado positivo em relação àquela região que está incomodando, e você fazer ali um planejamento dessas 3 regiões que envolvam a proximidade da olheira. Ou seja, você vai tratar olheira, região zigomática e também a região de têmpora, para você trazer um efeito lifting e também fazer com que o resultado dele seja eficiente. A gente teve a presença também da Duda Vieira, que trouxe todo o olhar de como o posicionamento para cada profissional e principalmente para nossa área, que é a área da harmonização, precisa ter 6 pilares que ela trouxe pra gente, ela se aprofundou em cada um deles, que foi intenção, aparência, coerência, resultado, repetição e autopercepção. Então, cada um desses itens que eu listei, ela se aprofundou. E, em resumo, o que eu tirei de conclusão de tudo que ela trouxe? Que literalmente tudo que você for fazer, você tem que ter intencionalidade. E não só a intenção de vender algo, mas sim de você mostrar para a pessoa a narrativa daquela história que você construiu e que ela se encaixe nessa narrativa para que ela entenda se de fato ela tem necessidade ou se ela realmente tem aquele problema e que você é a responsável por resolver. Algo que me chamou muita atenção foi de fato o ponto importante que eu vejo muitas pessoas fazendo, que é o improviso. E ela falou que precisa parar de improvisar, né? Você precisa, de fato, ter um planejamento estratégico que você faça toda a parte da sequência e que você não perca o foco, mas que você tenha constância e que você repita aquilo incansáveis vezes. Então, muitas vezes, tem pessoas que começam a fazer algo, talvez não atingiu o resultado que imaginava, né, porque criou uma expectativa muito grande como profissional, e acaba abandonando aquele projeto e começando algo novo, mas sempre fica algo inacabado. Ou seja, o improviso muitas vezes faz com que a pessoa ela estagne e ela não consiga evoluir, ela não consiga alcançar resultados. Mas se ela tivesse pego aquele primeiro projeto e tivesse feito com intenção, trago ali toda a parte de resultados e o planejamento, bastaria apenas a repetição
daquilo, né, de formas diferentes para ela atingir um resultado. Então, em resumo, muitas vezes é feito várias ações sem intenção, sem planejamento e que ficam inacabadas. E não tem a repetição, não tem a constância, e isso faz com que a pessoa estagne, não tenha resultado e ela fique achando muitas vezes que a grama do vizinho é melhor do que a dela porque ela não teve sorte. Mas o que você precisa entender é o quão você tem se preparado e agido com intenção. E também, ponto importante para nós que somos dessa área, como que a sua aparência está hoje? Você trabalha com beleza, você trabalha com mulheres, você trabalha com um mar de opções que envolvam protocolos estéticos, que envolvam a beleza. E se você não está coerente com isso, que é o seu trabalho, como que você vai vender aquilo que você tem na sua clínica? Então, não é você estar montada e mostrar algo que não condiz com o que você acredita, mas você é o primeiro produto que o paciente vai ver. Se você de fato não tiver a intenção, não tiver esse preparo, tiver essa conscientização, o seu paciente vai chegar, não vai ver aquilo que ele busca, porque você não representa aquilo que você está falando, e ele não vai fechar com você. E muitas vezes você pensa, ai, faltou marketing, faltou abordagem, e muitas vezes é a sua aparência que fez com que o paciente não fechasse um procedimento high ticket, talvez, ou um ticket baixo e iniciado o tratamento com você. Então, tudo que envolva aparência, desde o cabelo, rosto, unha, vestimenta, é indispensável para nós que atuamos nessa área. E você não precisa usar marcas, né? Não precisa gastar absurdos com isso. Você só precisa, de fato, ter uma vestimenta boa, um tecido de qualidade boa e, de fato, você fazer o que precisa ser feito, sem improvisar. No evento, a Bel Guerra também abordou os pilares que fazem com que você tenha o alcance do sucesso e o faturamento high ticket. Isso acaba sendo, muitas vezes, um assunto muito polêmico, porque tem pessoas que não se imaginam alcançando 100, 200, 300 mil de faturamento, enquanto tem pessoas que com facilidade alcançam esse número. Mas o que vocês precisam entender e o que eu trouxe para vocês nesse conteúdo aqui? Você precisa de fato fazer um autodiagnóstico de onde você está hoje e aonde de fato você quer chegar. E isso envolve uma análise profunda sobre você e não comparação com outra pessoa que está nessa mesma área. Então, comece primeiro refletindo sobre qual foi o seu passado, você está feliz com o que você construiu até agora ou não? O que você quer para o seu futuro? Os seus pacientes estão satisfeitos? Você precisa fazer um autodiagnóstico de tudo que você tem vivido nesses últimos 12 meses. E isso, de fato, é muito coerente porque a gente precisa, como empreendedoras, ter esse olhar sobre o nosso negócio, ter esse olhar sobre a satisfação dos pacientes e principalmente onde você quer chegar e como que você vai traçar esse plano, fazer esse plano de ação ser efetivo e você alcançar o seu resultado. Além disso, a gente falou também sobre recorrência de vendas. Então hoje é muito falado sobre como alcançar mais pacientes. Mas a questão é, você tem se preocupado com o paciente que saiu da tua clínica? Há quanto tempo ele veio ou mais de um ano que ele não vem? O que você precisa entender é que cada paciente que passou por você, ele precisa, a cada 6 meses, 3 meses, ter essa recorrência dentro do seu consultório. E trabalhar cada vez mais para que ele esteja presente e perto de você. Então a gente falou sobre estratégias para você ter um paciente, como clubes anuais, protocolos mensais, e que façam com que ele esteja próximo. Porque ele vai ter uma recorrência de compra com você e, consequentemente, vai te indicar para outras pessoas. Datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia do Homem, Dia dos Pais, são excelentes períodos para a gente fazer implementação de projetos
e de campanhas. E campanha é diferente de desconto. Você precisa agregar valor ao que você está entregando, porque se o paciente te encontrar apenas pelo preço, ele vai depois te deixar pelo preço. Então você precisa fazer com que essa experiência seja única e que sempre quando ele pense em estética, em cuidado, ele lembre do seu nome. No segundo dia de evento, a gente teve a presença da Tereza Scardo, que ela é muito conhecida sobre protocolos faciais que envolvam laser, peeling. E lá na prática, ela trouxe uma paciente que já tem mais de 60 anos e que já tinha passado por algumas etapas de procedimentos com ela no consultório e que teve assim um rejuvenescimento fantástico, sem a necessidade de tantas ações injetáveis, mas sim de etapas de peeling químico. E na prática, lá no palco, ela demonstrou a aplicação do plasma jato a frio com a tecnologia e associando com o ativo exossomo, que é o famoso nanolift, e também a hidroxiapatita nano. Ou seja, lá no dia do evento, a Victa estava com stand e aí foi aonde todos os participantes puderam adquirir esse ativo e também conheceram sobre essa tecnologia para poder levar para o consultório e fazer essas associações. Eu gostei bastante porque ela traz um olhar que de fato é sobre a qualidade da pele e o quão também as outras etapas, que são as injetáveis, que a gente também precisa fazer, vão potencializar esse resultado e essa entrega em relação à pele do paciente. Então, saber tratar de dentro para fora, mas também de fora para dentro, vai ser ali o combo ouro que o seu paciente ele vai brilhar os olhos e vai te indicar cada vez mais. A gente também teve a participação da Lari Leme e ela trouxe os pilares ao longo aí desses 2 anos de tratamento com alguns pacientes que fizeram com que ela alcançasse o sucesso e de fato tivesse ali a procura e fosse reconhecida, né, na área da harmonização com o famoso full face. Então ela trouxe aqui os 4 pilares que são perda de sustentação, perda de gordura, perda de estrutura e perda de colágeno. E de fato a gente precisa olhar todos esses pontos para a gente ter um resultado efetivo quando o assunto é full face. E lá na prática, ao vivo, ela fez diretamente no couro cabeludo a aplicação do PLLA, que inclusive foi lançado recentemente pela CIMED, e ela fez essa aplicação de 3 ml em cada região do couro cabeludo para efeito lifting. Claro que o efeito lifting, no momento, a gente consegue ver uma leve melhora, porque o estímulo de colágeno vai acontecer nos próximos 90 dias. Então, algo bem diferente que ela trouxe foi essa aplicação, e também ela trouxe a aplicação de reticulações diferentes para um full face, que geralmente a gente está habituado, mas que ela na prática clínica faz de forma totalmente diferente. Na região da olheira, ela usa tanto a reticulação do preenchedor médio a alto, e isso vai depender muito de cada paciente. Na região de bigode chinês, ela sempre faz um descolamento, que eu achei bem interessante, e ela faz um leque em toda essa região e também na fossa piriforme, que é bem nesse cantinho aqui que tem essa profundidade. De fato, toda a parte de full face que ela faz é olhando especificamente cada paciente. E a marcação, todo o planejamento que ela faz, diferencia muito. Não existe um padrão, não existe uma regra. E o que eu gostei bastante, né, de todos os palestrantes que subiram ao palco, foi esse olhar disruptivo de você não seguir uma marcação específica, e sim, de fato, você ter o teu olhar técnico, clínico, e fazer um mapeamento e utilizar, né, da potência dos ativos e também das reticulações ao favor do paciente, de acordo com o tipo de pele que ele tem. Durante o evento no segundo dia, a Bel lançou a formação V, que é basicamente ali todo um conteúdo voltado para visão que você precisa ter em relação ao paciente, ao planejamento, à construção de casos full face. E como você sabe, ela se tornou sócia da Betina
E nessa formação V, além de todos esses conteúdos, né, em relação à harmonização facial e construção de casos full faces, todos os alunos vão ter acesso a uma IA, que a Betina disponibilizou, para poder fazer lançamento de infoproduto, para a construção de site. E durante, né, toda essa apresentação desse novo projeto, ela trouxe todo o raciocínio de como você escalar o teu negócio, de como de fato você ter ali uma visão que faça você alcançar as suas metas. E ela trouxe o assunto sobre como vender mais para o mesmo paciente. E isso, de fato, vem se tornando cada vez mais frequente em congressos, né, eventos que eu frequento, porque, de fato, como eu já disse nesse vídeo um pouco antes, a gente precisa ter essa recorrência dos pacientes dentro da clínica. E isso, consequentemente, vai fazer com que outras pessoas te procurem e que esse mesmo paciente, ele queira te indicar. E também você não vai ter nenhum custo, né, por aquisição desse cliente. Bom, foram todos esses pontos que eu quis trazer para vocês em relação a pontos diferentes, né, que teve nesse congresso. Todos os anos eu vou no congresso que é o BGEX, criado pela Bel, e além de tudo que foi abordado, algo que foi bem diferente, e foi a primeira vez que foi feito, foi a Sala dos Maridos. E esse ano eu levei meu marido junto comigo, e também trouxe aqui todos os pontos que foram abordados nesses 2 dias, que eles ficaram ali, né, separados da plenária, para poder conversar tanto com o Felipe, né, que é economista, quanto também com outros participantes que hoje já têm ali um negócio bem estruturado, que já alcançaram resultados e que compartilharam ali toda a mentalidade empreendedora com os maridos, né, que vivem a jornada empreendedora com as mulheres. Então eu levei meu marido comigo para ele absorver conhecimento e trazer. E algo que ele ficou muito contente é que tudo que a gente vem planejando, que a gente vem construindo, estava bem direcionado com tudo que eles vinham elencando, direcionando e também trazendo ali, né, de estratégias. E algo que vai ficar cada vez mais frequente e que é algo super novo é sobre o uso da IA. Então a IA cada vez mais está ganhando mercado para trazer toda uma melhora em relação ao atendimento, à agilidade, né, de processos. E principalmente, como você ter um patrimônio, que você invista todo o dinheiro da tua empresa de forma estratégica, que você tenha um investimento inteligente e que você tenha uma empresa saudável para você não quebrar. A gente teve também participação de maridos que antes atuavam em outros cargos e que, né, com planejamento, migraram e passaram a trabalhar junto com as suas esposas dentro da clínica. E agora também, né, vão construindo projetos e vão alavancando o negócio. Se você foi no evento esse ano e teve outros insights, comenta aqui. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais abordagens como essa, deixa aqui o seu like e também comente nesse vídeo.